Bom, já que vocês já apontaram aí a EFC Oeste como a mais forte, acho que é a mais forte, né, divisão da NFL esse ano, né? Que tem Raiders, Chargers, Chiefs e Broncos. Vamos falar dela? Bora. Bora. A gente tem o Dessa a gente Russell, gosta, tem muita coisa. a gente tem o Russell Wilson, né, saindo do Seahawks e indo pro Broncos. A gente tem um Chargers muito forte. A gente tem o Chiefs, que assim também é um time muito forte. Até os Raiders, né? Então acho que é uma divisão Equilibrado. bem complicada. Os quatro podem chegar, né? Os quatro podem ser campeões ou entrar no wild card, né? Eu acho que pelo menos uma, talvez até duas vagas do wildcard da AFC vai vir dessa divisão. Essa seria a minha aposta, assim. E, por incrível que pareça, dizer um favorito aqui nessa divisão é um pouco difícil, é um pouco complicado. Porque todos os quatro times são times muito fortes, são times muito bons e que têm muita competência. Eu queria falar logo dos Broncos, já que a gente estava falando do Seahawks e a chegada de Russell Wilson. Eu sempre achei esse time dos Broncos, nos últimos 2 anos, os reforços que vêm sendo feitos nos Broncos desde os últimos 2 anos, eu vejo os Broncos como um time muito forte e eu achava que só estava faltando naquele time um quarterback de elite, um quarterback bom para carregar, para ser o líder da equipe. E a chegada de Russell Wilson supre essa necessidade. Então os Broncos passam daqui para cá, tipo, dos menos favoritos para de repente super favoritos para ganhar a AFC Oeste e ganhar a divisão e bater de frente com os Chiefs, com os Raiders e até com os Chargers, porque é um time que tem um ataque bom. Você tem Jerry Judy, você tem o Cortland Sutton, que são dois wide receivers excelentes e que, para mim, vai substituir, entre aspas, de DK Metcalf e Tyler Lockett, que o Russell Wilson tinha. Para mim, ambos estão ali no mesmo nível. A gente tem uma defesa muito boa que eles vieram reforçando também nos últimos anos. Então, esse Broncos é um Broncos pronto para ganhar alguma coisa. Não sei se Super Bowl, não sei se divisão, mas é um time que está extremamente bem reformulado, assim. E só faltava um QB. Russell Wilson trouxe essa necessidade e, dependendo de como ele joga, lembrando que ele teve uma lesão no dedo, vai conseguir realmente fazer com que esses Broncos seja bem competitivo. Não acho que essa lesão no dedo vai trazer muitas preocupações. E eu acho que o Russell Wilson ainda é um QB de elite. Eu ainda coloco ele no top. E eu acho que os Broncos têm tudo para serem campeões da divisão, se quiserem, dependendo, claro, de como joguem, mas capacidade tem. E é legal ver o Broncos voltando a ser competitivo, né, Matheus? A gente que quando Sim, começou a acompanhar lá em 2012, 2013, era uma equipe que chegava em Super Bowl, né? sim, tinha o Peyton Manning também, que pô, era um dos líderes desse time do Broncos. Então é muito legal, né, a gente ver esses times tradicionais voltando a ser protagonista. Então a gente fica na torcida que os Broncos possam fazer uma boa temporada também. Verdade. E os Chiefs e os Chargers, o Manu até, pelo que eu entendi, botou o Broncos como favorito. Vocês acham que eles estão ali acima dos Chiefs e dos Chargers? Cara, Dos... É eu acho que difícil. não, é difícil. É Eu difícil. também acho que Não, não. eu não coloquei eles como favoritos, mas eu coloquei eles como bons o suficiente para baterem de frente e incomodarem. Bons o Entendi. suficiente para serem uma zebra que eu não me surpreenderia, entendeu? Assim, Uma eu não zebra não coloco. tão zebra, né? É uma zebra não tão zebra. Tipo, não é uns Jaguars da vida ganhando deles, entendeu? Tipo, se os Jaguars ganham dos Chiefs, falo, nossa, o que aconteceu? Se os Broncos ganham dos Chiefs ou ganham dos Chargers, eu não vou ficar tipo, nossa, eu vou ficar, ok. Não eram os favoritos, mas ok, vai ser um Fizeram a jogo lição de casa competitivo. ali. Isso aí. Então eu A acho que os gente, Broncos estão nesse nível. a gente não pode esquecer também que, é, comparativamente, na temporada passada, a gente teve um time que mudou praticamente exclusivamente o seu quarterback e ganhou o Super Bowl. Então, assim, também ninguém dava muita coisa para os Rams para a ida do Matthew Stafford. A gente até falava, chegou a comentar sobre o vídeo da troca que a gente falou. Ah, cara, agora realmente o Stafford teve o time que ele merece. Mas ninguém tinha essa noção, ninguém tinha essa expectativa de que seria essa avalanche que foi.
com relação aos amigos do Patrick Mahomes, né? Ao time amigos do Patrick Mahomes, porque o Chiefs ele se resumiu a isso, né? Amigos do Patrick Mahomes versus o Packers, que é amigos do Aaron Rodgers. Eu acho que, apesar deles terem perdido o Tyreek Hill, né? Que foi pro Miami Dolphins aí, Matheus deve estar feliz, ou não, ou alguma coisa menos. Não adianta você ter um wide receiver e ninguém pra lançar. Exato, né? Lamentável. Mas no caso dos Chiefs, eu acho que não vai fazer tanta falta pro Patrick Mahomes por alguns motivos. Hill não estava fazendo muita coisa também. Recebia uma bola ou outra, mas não era a principal bola do Patrick Mahomes. E veio o Juju Smith-Schuster lá dos Steelers, se não me engano, que ele estava. Creio que ele vai suprir muito bem o papel que o Tyreek Hill fazia ali. Não acho que vai ser um problema tão grande para os Chiefs, porque o Juju também não estava fazendo muita coisa nos Steelers, então se ele fizer o que ele estava fazendo lá, era a mesma coisa que o Tyreek Hill estava fazendo nos Chiefs. Então ficou meio que elas por elas, assim, acho que trocou 6 por meia dúzia. O que preocupa muito a gente, que eu e a Manu, a gente já comentou isso algumas vezes, até que ponto esses Chiefs estão ficando numa situação muito confortável e você percebe que eles viraram um time que estão assim numa velocidade de cruzeiro. E a gente consegue bem, a gente tem o Patrick Mahomes que resolve tudo, então a gente não precisa pensar na nossa defesa, o que é um problema muito sério, é uma coisa que me preocupa, eles não tentarem efetivamente trazer nomes de peso para essa defesa, e a defesa dos Chiefs é o calcanhar de Aquiles do time. Porque eles estão sempre contando que o Patrick Mahomes vai fazer milagre. E aí eles vão, tem ali um momento de sorte ou não, ou de realmente técnica e qualidade de jogo, e acabam que chegam ali nos playoffs e se tornam esse time de playoffs, que não ganha conferência e que não vai para Super Bowl. Então o meu receio é que a gente já está vendo aí pelo segundo ano consecutivo, pelo menos, os Chiefs se tornarem esse tipo de time, e a gente fez até uma comparação se o Patrick Mahomes estaria se tornando o novo Aaron Rodgers, justamente por toda essa situação e esse ambiente que vai se formando no time, e você percebe que o HC está numa situação confortável, o GM também, o quarterback ali sendo a estrelinha do time, tudo bem, lembrando que o Patrick Mahomes tem um contrato de 10 anos com os Chiefs, então assim, a probabilidade dele se acomodar é gigantesca, né? Lógico, vai existir uma rediscussão desse contrato, naturalmente, ok, tudo bem, mas até que ponto te instiga a conquistar títulos se você está numa situação muito confortável, entendeu? Então, esse é o probleminha que está me incomodando um pouco nos Chiefs. Eu espero que talvez nessa temporada a gente veja alguma coisa diferente, e talvez na temporada que vem, se realmente a coisa desandar e eles, por exemplo, por algum acaso do destino, justamente por essa divisão estar muito difícil, eles não forem para os playoffs, aí eles vão ter que se mexer e Andy Reid vai ter que mudar totalmente e realmente começar a pensar que ele precisa de uma defesa. Eu vejo até uma certa arrogância, né, contra os Bengals. Eles tinham uma bola, uma quarta para 2 ou para 1, alguma coisa assim, que era para 2, que era para fazer... Não, tô falando... É verdade, quarta para 2, é verdade. É o marketing. E aí eles tentaram um touchdown, deixaram o cronômetro zerado, ficaram sem nesse jogo, né? Isso. Ficaram sem fazer o ponto, né? Ficaram sem field goal, sem touchdown, saíram de campo sem pontuar. Achei um sinal de arrogância, né? De tipo, a gente faz... Quando a gente quiser, a gente vai lá e resolve o jogo. E as coisas se complicaram para eles nesse ano, né? Na temporada passada. E agora com esse grupo, com essa divisão fortíssima, pode se complicar mais ainda, né? Bom, já que vocês falaram desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, já ia passar pro... Vou passar. Também passar pros Raiders e Chargers. Então, vamos falar aí um pouquinho dos Raiders e dos Chargers. Então, é que eu queria, como você falou que a divisão tá forte, eu queria lembrar dos Chargers com o querido Justin Herbert, né? Porque ninguém dava nada por ele na época do draft, e o menino tá jogando muito nesse Chargers. E eu fiquei muito triste pelo fato dele não ter conseguido levar os times aos playoffs. Porque os Chargers, eu vejo, que você falou dessa decisão e dessa arrogância,
E aí eu lembrei um pouco dessa questão dos Chargers justamente pelas decisões do HC na sideline. Foram um ponto principal, talvez, para os Chargers não conseguirem ir para os playoffs, por eles terem perdido. Várias decisões questionáveis em quartas descidas, em chutes de field goal. Foi justamente contra os Raiders que o jogo crucial para decidir qual dos dois conseguiria chegar nos playoffs e acabou dando os Raiders. Então eu vejo esse time dos Chargers um time muito bom, mas essa arrogância, na verdade não foi uma arrogância, mas essas más decisões tomadas pela sideline pode custar essa divisão para os Chargers, porque é um time muito forte, é um elenco muito bom, tanto na defesa quanto no ataque. Justin Herbert, como eu comentei, está jogando muito, é um cara que eu gosto muito de ver jogar. É um jogador que, como eu falei, ninguém dava nada, mas que pode ser muito prejudicado por causa dessas decisões do HC, por causa dessas decisões de jogo em momentos cruciais. Então, o que me preocupa muito mais não é dentro de campo. O que me preocupa nesses Chargers é justamente a sideline, é a lateral, do tipo, o que é que esse HC estudou? O que é que esse HC vai fazer e vai trazer de melhor para esse time em momentos decisivos? Porque é em momentos decisivos que um time consegue ou não, os playoffs consegue ou não ganhar o Super Bowl. Não é naqueles joguinhos bestas em que você vai jogar contra um Jets da vida, contra os Jaguars. É em momentos que você vai jogar jogos divisionais, como foi o caso, é um momento que você vai para um playoff e decide se você vai receber ou você vai chutar a bola contra um Patrick Mahomes da vida, se você vai dar mais tempo no relógio ou não para o seu adversário. E isso tudo é uma questão de HC, isso tudo é uma questão de sideline. E nesse ponto os Chargers pecam muito no meu ponto de vista. Eu acho que a única coisa assim, que eu falaria sobre os Chargers, só para concluir, é que assim, em que pese tudo isso que a Manuel observou, eu acho que as pessoas às vezes esquecem que a HC também é rookie, né? Muitas vezes. E esse é o caso que a gente está vendo, então a evolução do HC também faz parte, assim como a gente viu a evolução do jogador em campo. Então eu espero e quero crer aí que o HC dos Chargers, que eu esqueci o nome, É o Stingle. Evolua também, assim como o Justin Herbert evoluiu e melhora. E só com relação aos Raiders, eu acho que eles têm um bom time, um time muito excelente. Eu acho que o Davante Adams agrega um valor enorme para o time, que o time precisava. Ele é fato, ele vai virar a bola de segurança de Derek Carr. Isso é fato, isso não tem nem o que contestar. Eles têm uma amizade e tudo mais, e isso vai funcionar, eles treinam juntos na off-season, etc, etc, etc. O meu ponto com relação aos Raiders é Derek Carr, com uma renovação de contrato, será que ele realmente vai se mostrar um QB elite, que ele está prometendo um potencial com um recebedor excelente, ou não? Porque muitas vezes se usa uma desculpa, ou se usa como justificativa o fato do quarterback não ter um bom recebedor, um recebedor eficiente de peso, para que ele não seja o quarterback que ele pode ser. Agora ele tem. O que ele vai mostrar, o que ele vai saber aproveitar do Davante Adams, é a questão que fica com relação aos Raiders. Tá? E daí, cara, é uma grande interrogação, né? Uma grande incógnita, né? Exatamente, mas todo o resto eu acho que é um time muito excelente, é um time que, para mim, traz uma similaridade com os Colts do ano passado, porque era um time que me parece estar muito redondo. Tirando essa questão do quarterback, que era o problema dos Colts no ano passado, é apenas esse ajuste que eu quero ver como o Derek Carr vai se comportar, tendo um recebedor excelente para receber as bolas que ele for lançar. Bom, só uma observação, o nome do HC dos Chargers é Brandon Stanley. E como o Dani falou, foi o primeiro ano dele como HC dos Chargers. Então é esse ponto, é essa evolução que a gente precisa ver dentro de campo, no caso, fora das quatro linhas de Stanley. E só um ponto sobre o Derek Carr, ganhar contrato, e aí? É sempre essa incógnita, você vai jogar bem ou você não vai? Porque uma coisa é quando você joga para ganhar um contrato novo, que foi o que o Derek Carr fez no ano passado. Outra coisa é depois que você já ganhou, que você já tem aquele garantido ali. Ele ainda ganhou então, um recebedor também, né? Ele tem um bônus ainda. Sim, mas assim, então, até que ponto de fato você vai continuar jogando daquele mesmo nível? Então fica aí. É a única observação também que eu tenho em relação aos Raiders.